Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas aulas de linguística textual. Hoje nós vamos trabalhar sobre registros de língua e situação de comunicação. Nós vamos ver aí algumas variações linguísticas, vamos ver aí quais são a aplicação, né, da nossa linguagem ali em diversas situações comunicativas. Lembrando que eu estou utilizando diretamente o material das professoras Rosane e da professora Ilana, ok? Bom, gente, o que seria, então... vamos lá, só para a gente contextualizar, né? A língua, ela vai variar no tempo, vai variar no espaço, ela vai ter variação ali conforme o seu uso, conforme o lugar, tá? Então, isso é interessante a gente saber, beleza? Então, vamos trabalhar primeiro com a variação no tempo. Não precisamos, né, voltar muito aí no tempo para entender que existem diferenças entre o português que nós falamos hoje, né, o que a gente chama de português moderno, português atual, ao que era falado ali no século XIX, ou também ao que era falado lá na época do descobrimento e etc. Tá? A gente precisa pensar, né, que a língua portuguesa, ela já existia quando os portugueses chegaram ao Brasil, tá? Não é que a língua portuguesa estava no Brasil, a língua portuguesa já existia na época em que eles chegaram aqui, tá? Vamos aqui, elas colocaram um pedaço aqui interessante, né, que é sobre a parte da história da língua, né? Então, o português, assim como outras línguas chamadas de línguas românicas ou línguas neolatinas ou novilatinas, né, que a gente tem ali, por exemplo, o francês, o italiano, o espanhol, o romeno e o catalão, entre outros, eles vêm de uma origem do latim, né, do latim vulgar, que era o idioma falado pelos romanos, né, e por isso tem esse nome de línguas românicas. Né? O latim vulgar, né, é muito diferente do latim culto, também chamado de latim clássico, é ele que vai trazer, que vai dar ali a origem a essas línguas românicas, tá? Porque era a língua de maior disseminação, era a língua ali de maior uso, né? Digamos assim. Foi, então, esse latim vulgar, latim popular, que foi levado pelos romanos para a Península Ibérica, né, onde ficava ali Portugal e Espanha, e que depois de muitos anos, né, de história e de transformações linguísticas, foi trazido pelos portugueses para o Brasil, né, e aí acaba tendo aquela mistura de primeiro contato do português com a língua tupi, né, que era a língua dos indígenas que aqui habitavam, uma das línguas, né? E mais tarde, com a chegada dos escravos, né, a gente acaba tendo então a mistura e recebendo ali a influência da língua africana, né, das línguas africanas. Então a gente começa a ter a nossa ali, mistura, a nossa plurilíngua, né, já no início ali da formação do Brasil. Então, a variação linguística ela é inerente ao fenômeno linguístico, tá? Mas olhando a nossa língua da perspectiva atual, isso às vezes não fica tão fácil e parece que ela não está, acaba que a gente tem uma dificuldade de acreditar que ela não está parada, né? Ela não está parada, tá? Como dizia o francês André Martinet, tudo conspira para convencer os indivíduos da imobilidade e homogeneidade da língua que praticam. A estabilidade da forma escrita, o conservadorismo da língua oficial e da língua literária e a incapacidade em que se encontram de lembrarem de como falavam há 10 ou 20 anos. Tá? De como falavam há 10 ou 20 anos. Então, a gente não precisa, não deve, na verdade, esquecer que as mudanças linguísticas são lentas, que elas acontecem vagarosamente. As variações entre épocas distintas são chamadas de variantes diacrônicas, por isso diacrônicas, em períodos diferentes, né? Chamamos arcaísmos aos termos que já estão em desuso nos nossos dias, né? E neologismos, as novas criações. Atualmente, a gente tem vivido a época dos neologismos aqui no Brasil. Né? Aí aqui as professoras trouxeram um exemplo de como era a escrita, né, no século XVIII, XIX ali, ó, conta, olha como é que era, né? Olha só, conta-se que uma vez um lobo havia, olha como é que era o havia, né? Estava com grande fome
e achou uma carniça que tinha, olha aqui, muitos ossos. Olha como é que era, né? A forma escrita, né? Era muito diferente do que temos hoje, tá? Então, as línguas não variam só no tempo, né? Se assim fosse, a gente não teria como explicar que o latim vulgar tem a origem, tem originado então línguas diferentes, como o português. Por exemplo, se a gente explicasse somente pelo tempo, a gente não entenderia a diferença do português para o italiano, do português para o espanhol, do português para o francês, do francês para o italiano, do francês para o espanhol, do francês para o romeno, por exemplo. Tá? Então, isso acontece porque as línguas variam também no espaço e também por função de outros fatores. Então, vamos trabalhar agora com as variantes diatópicas, diastráticas e diafásicas. Tá? As línguas apresentam formas variáveis porque as sociedades estão divididas em grupos. Tá? E há pessoas que habitam países diferentes e que, por isso, falam línguas diferentes. Há pessoas que vivem no mesmo país, mas em regiões diferentes. E há ainda os que são de outra classe social, ou que têm tem uma profissão diferente da do outro, ou pertence a um grupo de gente, de pessoas mais novas, ou de um grupo de pessoas mais velhas, e essas mudanças todas vão influenciar. Cada um desses grupos apresenta, então, variações da maneira de usar uma língua materna, tá? E essa determinada variedade linguística dá identidade a esses grupos. Então, vamos começar falando das variantes diatópicas, que ocorrem de acordo com o local em que vivem os falantes, sofrendo sua influência. Ocorrem com o local. Diatópico, local. Tá? Por exemplo, costuma-se chamar, então, as variações de uma região para outra de variantes diatópicas. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes regiões têm culturas diferentes, hábitos diferentes, modos de viver diferentes, tradições diferentes, e tudo isso vai influenciar. De região para região de um país, existem diferenças na maneira de falar, no vocabulário e em certas estruturas de frases e nos sentidos atribuídos a determinadas palavras e expressões. Como, por exemplo, no Nordeste e no Norte, a gente vai falar macaxeira. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de mandioca ou aipim. Em outras regiões, é comum a utilização, por exemplo, do pronome tu, e ao invés do... E em outras você vai ouvir falar você. Então, esses são os tipos de variação. Tá? Variação diatópica, variações diatópicas. Isso de maneira geral, são variações diatópicas. Tá? São essas diferenças que a gente chama, então, de variação diatópica. Aí a gente tem um exemplo aqui do Antônio Gonçalves da Silva, né? Que é um trecho chamado do Patativa de Assaré, tá? Que vai trazer ali características de um vocabulário nordestino, não num caráter geral, mas num caráter pontual aqui. Tá? Então, por exemplo, cante lá que eu canto cá. Poeta, cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Para a gente cantar o sertão, precisa nele morar, ter almoço de feijão e a janta de mucunzá. Viver pobre, sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro, socado dentro do mato. Então, perceba essa forma de escrita e até a pronunciação. Poeta, cantor, ter almoço, sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro. Então, aqui, né, essas palavras que são que há uma supressão de alguns fonemas, há aqui a transformação de alguns fonemas. Eu deixei marcado aqui, né? Por exemplo, aqui acontece uma apócope, que é um metaplasmo de supressão. Aqui acontece um rotacismo, que é um metaplasmo por transformação. Aqui acontece uma monotongação, que é um metaplasmo por transformação. Da mesma forma que inteiro acontece essa monotongação. Aqui já acontece a despalatização, que eu não tenho lian, trabalhando, ele coloca trabalhando. Tá? Então, acontece isso. Isso é uma variação, tá? Uma variação diatópica, ok?
Além da variação diatópica, a fala das pessoas também varia segundo o seu grau de instrução, segundo a sua posição social, e não só de acordo com o grau de instrução, né? Também de acordo com a profissão que ela tem, de acordo com o conhecimento de mundo que ela tem, de acordo com o nível instrucional, sim, que ela tem, mas não necessariamente pela posição social, porque podem existir pessoas que são pobres, mas que gostam de ler, que têm um conhecimento de mundo muito grande e que não falam de maneira errada, tá? Como alguns livros acabam apontando. Então, a gente vai trabalhar agora com essa variação de acordo com o grau de instrução, de acordo com a posição social, de acordo com o nível de leitura, a gente vai chamar de variantes diastráticas, variantes diastráticas. As variantes de um grupo social para outros chamam-se variantes diastráticas. Inclusive, incluem-se nesse tipo as gírias, os jargões, a linguagem dos jovens e dos velhos. Então, perceba, não é só a variação de nível social, mas é também, por exemplo, por idade. Pessoas de hoje, né, os adolescentes de hoje, falam de uma maneira da minha época, quando eu era adolescente. Então, eu já não tenho um linguajar igual deles. E isso é uma variação diastrática. Tá? A linguagem dos jovens, dos velhos, das mulheres, dos homens, dos médicos, dos advogados, dos engenheiros, dos professores, etc. Assim, pessoas que exercem uma mesma atividade, ao se comunicarem, costumam empregar termos técnicos próprios da profissão. Tá? E aqui elas trazem um exemplo, eu entendo isso, né? Mas a gente pode perceber também que elas colocam para uma pessoa que não exerce a mesma atividade profissional, a compreensão fica comprometida. Sim, mas, por exemplo, se eu estudo, se eu gosto de ler assuntos sobre medicina, ou se eu assisto hoje muitos filmes ou muitas séries que são voltados para essa área, enfim, acaba que a gente tem uma familiaridade, então não é algo fechado aqui, tá? É claro que existem termos que são técnicos e a gente não vai saber exatamente o que é, mas a gente pode ter um conhecimento, tá? Então, assim, não é algo muito fechado, beleza? Para a gente não achar que, é porque eu não sou médico, eu não vou entender quando ele me falar um termo X. Dependendo se você já leu alguma coisa, você pode compreender. Ainda mais hoje com a internet, gente. Então, ainda mais hoje com a internet. Da mesma forma, se você pergunta a um jovem o que significam expressões ou vocabulários como dar uma força, ficante, aqui azarar, né, já está desatualizado, a gente precisa atualizar esse azarar, né? Poderia ser, sei lá, ficante aqui, por exemplo, pode ser outra coisa também, já pode mudar, seria o crush, seria o boy, seria a mina, seria ali, sei lá, o arroba. Aqui a gente pode, olha, acho que o mais atual, não sei, depois vocês comentem aí, mas eu acho que aqui seria o arroba, né, e tal. Sobre azarar, a gente pode falar o que hoje em dia? Não sei, stalkear, nem sei, gente, não sei mais o que seria que azarar. Eu penso em stalkear, eu penso em outras coisas do que paquerar, já não é tão usual, né? Dar em cima, chegar em... Não sei, me coloque aqui outras palavras que a gente pode substituir por azarar, né? E se a gente, de repente, falar isso com pessoas mais maduras, mais velhas, vamos colocar assim, que não tenham tanto acesso ou que não usem tanto as redes sociais, talvez fique comprometido ali comprometida a comunicação, tá? Por que eu estou colocando pessoas que não têm tanto contato? Porque existem muitas pessoas hoje mais velhas que estão sabendo mais gírias do que eu, por exemplo. Tá? Porque elas têm um contato maior com a rede social, elas têm um contato maior ali com uma galera que é mais nova do que elas e acaba tendo essa facilidade. Tá? Mas, teoricamente, vou colocar aqui, por exemplo, se alguém chegar falando algum termo moderno hoje, eu estou por fora, então eu não estou sabendo o que é. Então vai ficar comprometido, eu vou precisar ali de um dicionário, de uma legenda, alguma coisa. Tá? Por exemplo, no exemplo que ela está dando aqui, que as professoras estão dando, elas colocam azarar como cortejar. Beleza, só que tanto cortejar quanto azarar já não são termos tão usados hoje, né? A gente para mim, aqui azarar já está abatido, já pode ser trocado. Ficante também, a gente tem ali o arroba, a gente tem ali, sei lá, tem outros exemplos. Dá uma força, a gente até usa, né? Dá uma força, dá uma mãozinha, um help, algo assim. Tá? Então, essas variações provocadas pelo uso que diferentes grupos fazem da língua são chamadas variações diastráticas, ok? Bom, agora vamos falar das variantes
diafásicas, né? Que são, existem as variantes provocadas pela forma como as pessoas se expressam em diferentes situações de comunicação. Por exemplo, se as variantes marcarem as diferenças entre uma situação de comunicação para outra, como, por exemplo, situações que exigem uma linguagem mais formal e outras que permitem uma linguagem mais coloquial, diremos que estamos considerando as variantes diafásicas, tá? Então, não é adequado, por exemplo, aqui no exemplo aqui, elas trouxeram uma situação de um senador que em uma comitiva, né, ou uma sessão do Congresso, vai falar ali com o senador. Tá na cara que você está querendo enrolar a gente. Tá? Essa linguagem, né, não é coerente com o ambiente em que ele está. Apesar de ultimamente a gente estar passando por uma situação meio esquisita, né, dos nossos governantes, que eles sequer sabem o que estão fazendo e sequer sabem se pronunciar em público, e isso já vem há muitos anos e agora está um pouco pior, o certo seria ele utilizar de uma certa modalização, né, na hora de falar, né? Então, e até mesmo utilizar termos mais adequados. Por exemplo, é evidente que Vossa Excelência está querendo ludibriar a todos, ou é inquestionável que Vossa Excelência está tentando enganar a todos. Você precisa adequar o seu discurso ao ambiente em que você está inserido. Então, por exemplo, numa sala de aula, eu não posso falar ali palavrões, eu não posso falar ali, fazer brincadeiras que são de cunho sexual. Não é o ambiente, não está correto. Tá? Então, a gente precisa adequar. E isso seria aqui, então, as variantes diafásicas. As professoras colocaram aqui um tópico interessante de justificar o porquê, né, dos nomes. Então, por exemplo, falam que esses nomes, né, foram usados por um linguista romeno chamado Eugênio Coseril, e aí vem aqui, ó, né, o dia, que vem do grego, quer dizer através de, então, através de, o quê? O diatópica, que significa através do lugar, né, tópico, através do lugar. O diastrático, através dos estratos sociais. Diafásico, através das situações, através das fases, e diacrônico através do tempo. Tá? Então, a gente percebe aqui que dá para entender as divisões aqui. Tá? E aí a gente precisa, então, como eu estava dizendo, adequar o uso da linguagem à situação de comunicação, e elas utilizaram um exemplo muito clássico, que é você, teoricamente, não vai apresentar um projeto dentro de uma empresa multinacional de bermuda, chinela havaiana, segurando uma prancha, ou de regata, chinela havaianas e um short. Tá? Você vai, geralmente, de terno, ou você vai com uma roupa social. Já você também não vai ali nadar, ou pegar onda, ou fazer alguma coisa de terno, né? Você não vai fazer isso. Então, você vai adequar a sua roupa ao local, você vai adequar o seu discurso ao local. E tudo é uma questão de adequação, tá? Porque não é dizer que não é dizer ali que ele fala errado. Não, ele pode não estar utilizando adequadamente a forma, o linguajar dentro de um contexto coerente ali com esse tipo de linguagem que ele quer usar, igual o exemplo que a gente viu ali em cima do senador, né? Então, os interlocutores devem ajustar-se à situação de comunicação, desempenhando os papéis, né, esperados para aquela determinada situação. Então, por exemplo, foi o que eu disse da aula, que eu não posso ficar falando palavrões na aula, não posso ficar trazendo piadas sexuais, não posso ficar trazendo não sei, outros exemplos que não sejam competentes à aula, trazer ali muita coisa da vida cotidiana que não acrescente a aula. Isso, trazer coisas da vida cotidiana, a gente conversa num bar, não dentro da sala de aula, por exemplo, né? E da mesma forma, num bar, eu não vou ficar utilizando de palavras rebuscadas, de palavras difíceis com os meus amigos. Isso não é, mesmo que sejam todos profissionais da mesma área, não é o ambiente. O ambiente não pede esse tipo de linguajar. Tá? Aqui tem alguns exercícios, né, que pedem aqui. Vamos ver aqui o exemplo. Né? Um professor português muda-se para o Brasil e começa a lecionar no colégio em Recife, em um colégio em Recife.
Logo na primeira semana, ele foi chamado pela direção porque um pai reclamou que ele havia ofendido a filha. É que ele chamou, né, tinha chamado a menina de rapariga, tá? Sem saber que no Nordeste, rapariga significa prostituta. Então, a gente tem um problema aqui, né? Que, na verdade, a rapariga em Portugal é menina, é moça, garota, tá? Só que aqui houve um problema diatópico, né? Um problema de uma variação diatópica, que aqui no Brasil tem um outro significado, né? Principalmente ali no Nordeste, do que um significado diferente de Portugal, tá? Então, aqui ele não soube, né? Não é que não soube, acho que por falta de informação, talvez ele não conseguiu adequar o termo, mas ele não quis ofender, não foi a situação. Já um outro exemplo aqui, tem um professor universitário em um congresso que usa assim, que fala assim: se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de ter no futuro próximo, pouco rango nos lares brasileiros. Perceba que a forma que ele fala, se a gente não resolve as coisas como tem que ser. Já começa errado aqui, porque se a gente, né, ele traz uma ideia, ele precisa ser utilizado, então, com um modo subjuntivo, né? Se a gente não resolvesse, né, se isso não for resolvido, tá? E aqui ele traz, então, uma forma inadequada de se falar isso, porque a linguagem que ele utiliza é uma linguagem de barra, basicamente, mas ele está num congresso. Então, a gente percebe aqui, né, que há um problema aqui diafásico, né? Há um problema diafásico aqui. Ele não consegue adequar o texto dele ao local em que ele está. Ele está num congresso, ele não está num bar, ok? E aqui, gente, tem a ver com a questão da idade, né? Diastrática aqui. Por quê? Porque o filho está falando com a mãe e fala: não, mãe, eu vou comprar um negócio, compra um barato, né? Quer dizer, essa linguagem delas aqui, desse texto, já é bem antiga, né? O que ele poderia dizer assim? Não, vou comprar um negócio da hora, vou comprar um negócio maravilhoso, vou comprar um negócio top, enfim. E a mãe não entende aqui, né? Por quê? Porque há essa diferença de idades aqui, a diferença de formas de se expressar, de gíria, né? No caso, tá? Então, a gente tem aqui uma variação diastrática, beleza? Bom, na pronúncia e no vocabulário que percebemos mais nitidamente as variações linguísticas. Porém, a variação pode ocorrer em qualquer nível da fala, qualquer nível da língua, tá? Qualquer nível, tá? Então, pode ser no nível do som, pode ser no nível da morfologia, pode ser no nível da sintaxe e pode ser no nível do vocabulário. Aqui as professoras trouxeram um exemplo de cada. Vejamos aqui. No nível do som, qual é a diferença, né? Por exemplo, a pronúncia do S para os cariocas, ela é chiada, ó, tá? Ao contrário dos paulistas que pronunciam o S como uma sibilante, tá? Deixa eu pensar em algo. Pastel, pastel. Olha como é que eu falo, pastel. Já uma pessoa de outra região fala pastel, pastel, tá? O L no final da sílaba é pronunciado como um U em todo o Brasil, tipo sol, sol, tá? Com exceção dos gaúchos que o pronunciam como uma consoante lateral, sol, sol, tá? E aí ela fala, né, que em português são laterais apenas as consoantes L e LH. E a LH, na verdade, é lateral palatal. Toca no palato, tá? A pronúncia de nomes proparoxítonos, como se fossem paroxítonos. Por exemplo, abóbora. Abóbora. Algumas pessoas chamam de abóbora, ao invés de falar abóbora. 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 Tá? Xícara. Xícara, ao invés de falar xícara. Isso é muito comum. Pessoas, gente, inclusive têm ali nível alto de educação, podem falar dessa forma, tá? Não há um problema nisso. Tá? No nível da morfologia, por exemplo, a conjugação de certos verbos irregulares, muitas vezes, né, os verbos irregulares são conjugados por analogia com os verbos regulares. Então, por exemplo, se eu pôr a roupa, eu vou. Na verdade, seria se eu puser a roupa, né? Ele manteve a palavra. Não, ele manteve a palavra. Então, há um problema aqui na morfologia. Tá? No nível da sintaxe, então, a gente pode ter aqui que, em certas situações, em registros de pessoas menos escolarizadas, não se realiza a concordância verbal e nominal. Então, a gente pode falar assim, o pessoal foram, a gente fomos, a gente fizemos, tá? Eles brigou,
tá? Então, assim, há um problema aqui nessa construção, né? Que é um desvio de concordância verbal e nominal. E também é muito comum ter ali problemas de regência. Por exemplo, ele namora com ela, ele namora com o João, enfim, e quem namora, namora alguém. Se você namora com, é porque é um trisal, tá? Então, é importante a gente ver isso aqui também, né? Que não é um problema, mas é uma variação ali no nível da sintaxe, tá? E no nível do vocabulário, né, que ocorre variação, por exemplo, de região para região. Aqui no Rio a gente chama de tangerina, no Nordeste vão chamar de mexerica, no Sul vão chamar de bergamota, tá? E existem várias outras variações, vários outros tipos de exemplos, como a gente viu lá em cima da mandioca, né, do aipim, que é a macaxeira. A gente pode também ter variação do português de Portugal, português de Brasil, como a gente viu ali, rapariga e garota, mouse para rato. Então, a gente tem esse tipo de variação. Tá? E aqui é esse exercício para a gente ver, então, qual é o tipo de variação e o nível da língua, né? Então, a gente vê aqui, uma pessoa pronuncia substância ele troca, né? Substância por substância, excelência por excelência, bicicleta por bicicleta. Então, a gente tem um problema aqui diastrático, né? De questão de grupos sociais, no nível do som, tá? Bicicleta e etc. E aqui, por exemplo, uma conversa entre dois amigos, um fala presunto no lugar de corpo da pessoa assassinada. O presunto ainda está lá. Quer dizer, a pessoa morta ainda está lá, o corpo ainda está lá. E aqui é uma situação, né, variação diafásica, e é no nível do vocabulário, a gente pode ficar trocando palavras. Né? A gente fomos junto ao cinema, então a gente tem um problema aqui no nível da sintaxe, né, e uma questão diastrática, né, de repente ali por causa dos grupos sociais. A gente fomos. Por exemplo, uma conversa entre dois adolescentes, aí fala assim, ei, bicho, estou azarando uma mina legal. Nossa, isso aqui está muito antigo, mas ok, é uma questão diafásica no nível do vocabulário, tá? A gente pode até atualizar isso aqui, né? Fala aí, cara, tô dando em cima, tô paquerando. Nossa, paquerando também já é velho. Sei lá, não sei, gente. Eu não sei qual palavra substitui por isso aqui. Enfim, que seja mais atual, né? Porque paquerar também já não é atual. Tô dando em cima, não sei. Não sei. Vocês me coloquem aí no chat, nos comentários. Um gaúcho diz: meu pai atravessou a sinaleira e peixou. Tá? Então, tipo assim, né? Aqui é diatópica no nível do vocabulário, porque sinaleira seria ali o semáforo seria o sinal de trânsito, etc. Um vendedor ambulante diz para o outro: se eu manter você na barraca, eu vou ficar sempre com prejuízo. Aqui a gente tem um problema diastrático, um problema no nível da morfologia, né? Se eu mantiver você, ou se eu mantivesse você, vou ficar. Não, se eu mantiver, tá? Se eu mantiver você, tá? Então a gente tem uma variação diastrática aqui. As variedades linguísticas se manifestam tanto na modalidade falada quanto na modalidade escrita. Então, a gente vai ver aqui que as relações entre fala e escrita não podem ser tratadas de maneira estanque, não são ali, né? Eu tenho aqui a língua falada, eu tenho aqui a língua escrita. Não, tá? Se por um lado a proximidade entre a fala e a escrita pode ser muito estreita, por outro, a distância pode ser mais marcada. Nós podemos nos comunicar tanto por meio da fala quanto da escrita. O que não quer dizer que a fala e a escrita sejam sempre intercambiáveis. Tá? O que acontece? Se a gente fala, então, por exemplo, com algumas pessoas próximas a nós, geralmente a gente acaba, principalmente nós aqui do Rio de Janeiro, a gente acaba fazendo uma apócope, né? Que é retirar esse R do final da frase, do final de verbos, por exemplo. Vou comer, vou beber, vou sair. A gente não fala sair, vou comer, vou beber, vou nadar, vou malhar. Não, a gente fala, a gente come esse R do final, né? Quando a gente passa isso para a língua escrita, numa prova, numa redação, qualquer coisa, a gente precisa escrever corretamente, tá? A gente tem que utilizar ali a norma culta. Então, essas relações devem ser analisadas, tá? E, de acordo com o Marcucci, dentro de um quadro mais amplo, no contexto das práticas comunicativas e dos gêneros textuais. O que isso quer dizer? Dependendo do texto que eu vou produzir, posso até colocar alguma coisa que traga ali uma certa
oralização do que eu estou querendo dizer, mas em outros textos não, precisa ser totalmente correto, né? Correto, precisa ser totalmente formal, digamos assim, um pouco com a norma culta. É preciso considerar algumas distinções entre a fala e a escrita, né? Uma primeira diferença é que na fala o texto é recebido à medida que é produzido. Então, conforme eu estou falando aqui com vocês, vocês podem perceber que às vezes eu dou uma parada, penso, falo de novo, ou dou uma gaguejada até sair o que precisa ser dito. Já na escrita, né, o texto só é lido depois de estar pronto. Tá? Então, dessa primeira diferença decorrem outras. Qual é a primeira diferença, então? A fala você recebe automaticamente, eu vou falando e você vai ouvindo. A escrita você só recebe quando estiver pronto. Então, nós podemos planejar o texto escrito, enquanto o texto falado tem planejamento e execução simultâneos. Tá? Daí as pausas, as repetições, as hesitações. Tá? Por isso que a gente tem muito tá, né, então, tá? Porque isso é a fala, é o texto falado. Podemos alterar os papéis do falante e ouvinte num texto falado, né, numa conversa, e considerar ainda que o ouvinte pode interromper o fluxo da conversa quando a gente está fazendo uma entrevista, quando a gente está fazendo um diálogo, um debate, tá? Tomando a palavra, havendo assim um envolvimento maior do interlocutor no texto do outro. Tá? No texto escrito, mesmo que se queira criar um diálogo, não será um diálogo em tempo real, mas uma simulação do diálogo, ok? Por exemplo, quando a gente lê uma entrevista, a gente sabe que aquilo aconteceu, porém, né, a gente só tem o relato, a gente não sabe exatamente como foi. Né? Construímos textos com períodos mais curtos e menos orações subordinadas no texto falado, ao contrário do texto escrito, em que, por haver possibilidade de refletir antes de escrever, ocorrem períodos mais bem elaborados e complexos. É por isso que muita gente, às vezes, quando a gente vai fazer uma prova oral, as pessoas entram em pânico, porque querem reproduzir o que seria escrito. Não é assim. Por isso que quando o aluno vai fazer uma prova oral, de repente, ele não é para fazer a leitura. De repente, a intenção é saber se você tem uma fluência ali exatamente no que você está trabalhando, né? Não é só ficar fazendo leitura, leitura, leitura. Não é assim, tá? A reprodução da língua falada é um recurso também explorado pela literatura, tendo em vista que confere mais vida ao texto. Então, aqui a gente tem um trecho, né, onde a gente retira algumas partes que são utilizadas como gírias e outras por expressões populares e regionais, tá? Eu deixei grifado aqui, mas eu não vou fazer essa leitura agora não. Deixo o material para vocês poderem fazer essa leitura. E aqui, né, o texto seguinte é a transcrição da fala de uma pessoa. Elas pedem para a gente reescrever isso aqui, tá? Para trazer mais próximo possível de um texto escrito, e a gente percebe, ao ler esse texto, que há uma variação diastrática, né, no nível do som, porque há ali, né, homem, tava, mesmo, existem muitos metaplasmos aqui nesse texto, tá? Então, por exemplo, tá aqui, bem, eu estava ali no ponto, eu estava ali no ponto, esperando o ônibus, e aí o homem chegou e gritou, assalto, assalto, perdeu tudo, se deu mal. Eu fiquei desesperada, né? Quem estava ali no ponto, correu. Não ficou ninguém. Sabe, né? É mesmo horrível. Eu acho que tem de ter mais policiamento nas ruas. Aí eu talvez não teria passado por isso. É triste perder o pouco que a gente tem. Então, essa é a forma que ela botou aqui, né? O jeito que ela fala. E aí a gente pode substituir por: eu estava no ponto de ônibus quando chegou um homem gritando: assalto, assalto, perdeu tudo, se deu mal. Eu fiquei desesperada. É horrível. As pessoas que também estavam no ponto correram, não ficou ninguém. É mesmo horrível. É preciso ter mais policiamento nas ruas. Se tivesse, talvez eu não passasse por essa situação, pois é triste perder o pouco que temos. Então, aqui seria uma forma de reescrita mais condizente com um texto escrito. Tá? Então, gente, para concluirmos, as línguas variam de região para região, de um grupo social para um grupo social e de situação para situação. Todos esses fatores se articulam, tornando ainda mais complexo o fenômeno da variação. Então, por exemplo, nós aqui cariocas podemos identificar uma variante culta e uma variante popular, e dentro dessa variante popular, um falar formal e um informal. Tá? E o mais importante de tudo isso é que não existe uma variante melhor do que a outra. Não se pode falar que haja um padrão de língua superior.
ok? A gente precisa pensar em adequação, tá? Ah, essa variação é adequada para esse momento, essa é inadequada. Tá? Ali, na questão da situação comunicativa, a qual irá indicar a variedade que se ajusta melhor ali na situação concreta de uso da língua. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e entendido. Por favor, deem exemplos aí de paquera, que eu não sei mais, né? Como dizer isso atualmente. Enfim, espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevem no canal. Um beijo, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!